Vamos lá. Hoje, a gente mergulha numa das questões mais espinhosas da filosofia. Tudo isso pelos olhos de John Stuart Mill. É um dilema que coloca frente a frente duas coisas que todo mundo valoriza, né? De um lado, a felicidade da maioria. Do outro, a liberdade de cada um. Pois é, a pergunta é essa aí. O que vale mais? Deixar a maioria feliz ou garantir que uma única pessoa possa fazer suas próprias escolhas? Parando para pensar, a resposta que vem na cabeça diz muito sobre nossas convicções políticas, éticas, e é justamente esse nó que a gente vai tentar desatar hoje. E é aí que entra o nosso guia nessa história. John Stuart Mill, um filósofo lá do século XIX que dedicou a vida a essa questão. E olha, ele não só tentou responder não, ele criou todo um sistema de pensamento para tentar equilibrar esses dois lados da balança. Bora ver como ele fez isso? Ok, para a gente entender o raciocínio do Mill, a gente tem que começar pelo começo, pelo ponto de partida ético dele. É uma ideia que ele pegou de outros, mas que ele transformou completamente. A gente está falando da busca pela felicidade de todo mundo. A base de tudo é isso aqui, o utilitarismo. Essa ideia ele herdou do mentor dele, o Jeremy Bentham. E o que ela diz, no fundo? Que a moral de uma ação não está na intenção, e sim no resultado. O que importa é o saldo final. E qual é o objetivo? Simples, gerar o máximo de felicidade possível para o maior número de pessoas. Mas é aqui que o Mill dá o pulo do gueto, a sua grande sacada. Para o Bentham, prazer era tudo igual. Tanto faz se era jogar um joguinho bobo ou ler um clássico da literatura. Se a quantidade de prazer fosse a mesma, o valor era o mesmo. Mill olhou para isso e disse não, de jeito nenhum. Para ele, a qualidade do prazer é o que realmente importa. E essa diferença é fundamental. Ele basicamente dividiu os prazeres em dois tipos. De um lado, os inferiores, que são os do corpo, sabe? Comer, beber, ter conforto. Do outro, os prazeres superiores, que são os da mente. Apreciar a arte, buscar conhecimento, filosofia. E para ele, não tinha nem comparação. Os prazeres do intelecto valiam muito, mas muito mais. E essa frase dele resume tudo de forma genial. Pensa só, um porco pode estar super satisfeito lá na lama dele com a comida, mas um ser humano, mesmo que esteja insatisfeito buscando mais conhecimento, mais arte, está vivendo uma vida com uma qualidade infinitamente superior. É uma defesa e tanto do nosso desenvolvimento intelectual, né? Mas calma aí, se o lance é a felicidade da maioria, o que impede essa galera de passar por cima de uma minoria em nome desse tal bem maior? Boa pergunta. E é exatamente aqui que entra o segundo pilar do pensamento do Mill. Esse aqui é, talvez, o conceito mais famoso dele, o princípio do dano. A regra é super elegante e poderosa. Basicamente é o seguinte, a liberdade de uma pessoa só pode ser limitada para impedir que ela prejudique outra. Ponto. O Estado ou a sociedade só podem se meter na vida de alguém para proteger os outros, e não para proteger a pessoa dela mesma. Vamos ver na prática como funciona. Opiniões pessoais, estilo de vida, escolhas particulares, tudo isso está protegido. O governo não pode criar uma lei sobre o gosto musical de alguém, por exemplo. Agora, a partir do momento em que uma ação causa um dano direto a outra pessoa, violência, fraude, roubo, aí sim a sociedade não só pode como deve intervir. Beleza. Então a gente tem esses dois pilares, a felicidade da maioria e a proteção da liberdade de cada um. Como é que essas duas coisas se juntam para formar a ideia do Mill de uma sociedade justa? Olha, um dos resultados mais diretos dessa união é a defesa que ele faz com unhas e dentes da liberdade de expressão. Para o Mill, calar uma opinião não era só um problema para a pessoa que foi calada. Era, nas palavras dele, um roubo contra toda a humanidade. E o raciocínio dele é muito bom. Pensa comigo. Primeiro, e se a opinião que a gente está calando for a verdadeira? A gente estaria se condenando a viver no erro. Segundo, e se ela for só em parte verdadeira? A gente perde a chance de chegar numa verdade mais completa. E terceiro, mesmo que a opinião seja 100% falsa, o debate com ela nos obriga a entender melhor e a defender com mais força as nossas próprias convicções. Faz todo sentido. Isso tudo leva a um dos maiores medos do Mill dentro de uma democracia, a tal da tirania da maioria. Ele tinha pavor da ideia de que o grupo dominante usasse o seu poder para simplesmente impor seus valores, seus costumes, e com isso esmagar a individualidade de quem é diferente. Aquele princípio do dano que a gente viu, ele funciona como um escudo justamente contra isso. Para o Mill, a individualidade não era só um direito que tinha que ser protegido. Era um motor do progresso. Ele até tinha um nome para isso: experimentos de vida. A ideia é que pessoas que ousam viver de formas diferentes, não convencionais, estão na verdade testando novos jeitos de viver. E é daí, dessas experiências,
que saem as novas ideias que fazem a sociedade evoluir. E o mais legal é que ele aplicava essa lógica em tudo. A defesa que ele fez dos direitos das mulheres, por exemplo, foi algo absurdamente revolucionário para o século XIX. Ele dizia que deixar metade da população de fora não era só uma injustiça com as mulheres, era um desperdício gigantesco de talento e de potencial para a sociedade inteira. Beleza, mas por que as ideias de um filósofo lá do século XIX continuam tão importantes hoje em dia? Qual é o legado do Mill no nosso mundo? A influência dele é gigante. Essa tensão que ele descreveu tão bem entre o bem de todos e o direito de cada um está no centro dos nossos debates mais quentes hoje. A gente vê isso na discussão sobre moderação de conteúdo e redes sociais, sobre os limites do poder do Estado numa crise, está em todo lugar. Então, para resumir numa frase, Mill nos deu uma fórmula. A gente deve sim buscar o máximo de felicidade, mas com uma condição: criar um círculo de proteção em volta de cada pessoa, uma barreira que só pode ser cruzada para impedir que ela cause mal a outra. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que é a cara dos nossos tempos. O que exatamente é dano na era digital? Desinformação que leva à violência, isso é um dano direto? Discurso de ódio que causa um sofrimento psicológico real, isso ultrapassa a barreira? O sistema do Mill não dá respostas prontas, mas com certeza nos dá a melhor ferramenta para a gente começar a procurar por elas.